São Paulo há 26 anos, sou radialista da Rádio Conectados, tem um programa todos os sábados ao meio-dia, 1h da tarde, que é um programa de entrevista. E estamos aqui dando uma passeada, voltando ao meu velho Painaiá. Acredito que vocês todos saibam, lá a maior biblioteca comunitária do mundo hoje, com acervo aproximado de 130 mil livros. Professora Maria Ivone, natural aqui de Cipó, Bahia. Estamos no colégio estadual aqui em Cipó. Quero me fale um pouco desse evento. Esse evento foi uma culminância de um projeto construído ao longo de todo o ano de 2024. Iniciamos em fevereiro e hoje nós trouxemos a culminância dele por conta das atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano. Esse projeto, cujo tema é literatura, projeto afro-brasileiro, possibilidades de uma educação antirracista, ele foi construído, terminado eu iniciei em dezembro de 2023 e ele ficou pronto agora em 2024. Ele traz a respeito de o quanto nossa educação necessita tratar o tema do antirracismo para que nossos alunos possam ter letramento racial. É fundamental perceber a nossa ancestralidade para que possamos, com essas práticas antirracistas, nós detectar como ele nos traz, como ele deixou marcas imensas e perceber para se defender disso. O letramento racial é uma maneira que nós temos de colocar a nossa ancestralidade como sendo protagonista, como sempre foi ao longo da nossa história. Apesar de que nós tivemos um racismo científico, isso deixou uma marca imensa, tanto que nós temos hoje o racismo estrutural. Então, basta a gente olhar, a gente ver os dados estatísticos, a gente vê que a economia ela tem essa concepção de que o eurocentrismo sempre foi o centro do universo, mas nós sabemos que a África é o berço da nossa civilização e por estarmos em uma escola predominantemente preta, é necessário essa pauta sim ser tratada. Além disso, nós tivemos o apartheid na África do Sul e isso foi assim de uma crueldade, mais de 350 anos de escravidão. Então isso não acaba de uma hora para outra, mas com práticas antirracistas nas escolas. Imagine se todas as escolas trabalhassem o tema do letramento racial. Você falou do apartheid aí, é óbvio que como a gente fala num tempo de tecnologia, onde tudo é filmado, onde tudo é visto, e tudo que a gente vê e é propagado, atos de forma negativa, ele ganha uma outra repercussão. Você vê uma melhora, né, em relação ao racismo, em relação ao tratamento com as pessoas? Você acha que antigamente era pior e hoje o fato de a gente ter mais notícia nos assusta mais? Veja bem, o negro sempre foi tratado como mercadoria. Existia o tráfico, de fato. Não temos o tráfico hoje, mas nós estamos ainda sobre as correntes do racismo estrutural. Então, mudou sim alguma coisa, mas ele ainda persiste de forma bem visível. Se nós olharmos as mulheres negras, o percentual delas que tem risco, principalmente do aborto, geralmente são pessoas negras, que está com os dados estatísticos lá em cima. Mudou sim alguma coisa, mas ainda ele está muito latente. Um evento como esse, uma véspera do Dia da Consciência Negra, ele é um evento isolado por estar nessa data ou são eventos que acontecem rotineiramente aqui na cidade? A nossa escola, eu disse a você que eu construí o projeto em fevereiro, ficou pronto em fevereiro. Ele não está isolado, ele está contextualizado, porque se é projeto, ele tem pilares, eles se sustentam em pilares a partir de uma diversidade de atividades que foi ocorrendo ao longo do ano. Devemos permanecer com essa pauta como sendo um projeto permanente do PPP da escola, da matriz curricular que já tem. A Lei 10.639, ela precisa sair do armário, ela precisa sair das mesas para fazer sentido, porque senão a lei não basta. O mundo fala, no caso, Vini Júnior, jogador do Real Madrid, famoso, isso repercute muito.
Aqui na cidade há algum ato mais explícito assim, sobre racismo que vocês de repente pegam como para se vir como combate ao racismo? Você já presenciou alguma coisa aqui? Veja só, a gente tem, não está muito longe isso. Eu ia falar algo agora, acabei esquecendo. Nas estruturas sociais, quando eu percebo que o negro ele não está ocupando os espaços, isso é racismo. E Djamila Ribeiro, ela fala uma coisa interessante. Ela diz a diferença entre preconceito e racismo. Preconceito é quando eu percebo atitudes, preconceito recreativo. O racismo, ele é outra coisa. Ele é estruturado na economia, na política. Então, há uma diferença. Eu posso não perceber o racismo recreativo com tanta intensidade, mas nós respiramos essa predominância dele nas estruturas sociais. E isso é bem... Racismo, tema da redação do Enem, que você antecipou. Isso. Como é que foi isso? Me fale um pouco disso. Veja só, nós tivemos como representante do nosso país o governo que sobe a rampa, assume o governo em 2023 e ele traz os povos tradicionais como pauta do seu projeto de governo. Logo, eu penso que o Enem, o segundo maior exame do mundo, ele só pode trazer algo relacionado a esses povos tradicionais. E foram trabalhadas as etapas. Maio, eu dispus uma redação cujo tema era a persistência do racismo na sociedade brasileira. Quando foi às vésperas do Enem, nós terminamos outra redação que era sobre o 20 de novembro, sobre a valorização dessa data. Quinta-feira, véspera do Enem, praticamente. Eles elaboraram a redação, eu tenho até os rascunhos dela em casa. Então, eles foram para a redação do Enem muito fresquinho, com muito repertório, porque nós planejamos várias atividades, inclusive nós tivemos sessões de cinema, debate aqui, nesse auditório, com o filme Pantera Negra 1. Em setembro, Pantera Negra 2. Negro drama na música, nós fizemos autodeclaração racial no início para ser a parte da conscientização com eles, e eu percebi que eles não tinham muito noção dessa ancestralidade. Então foram atividades de valorização e consciência dessa história que foi apagada. Então, culminou, essa é a segunda culminância. Eu sempre brinco dizendo que a culminância aconteceu no tema da redação do Enem. Quando eles chegaram na redação do Enem, eles se sentiram muito confortáveis, leves, porque o tema da redação do Enem, ele é doído, a gente não sabe o que a gente espera ali. Então foi muito feliz de isso ter acontecido e hoje a gente finaliza esse projeto que se iniciou. As cotas raciais, elas são um remédio para o combate ao racismo ou melhora no ensino, na educação de base seria mais eficaz? As cotas raciais são ações afirmativas necessárias de reparação. Não se mede conhecimento nas cotas raciais. É importante dizer isso. Agora, eu não posso querer competir com uma desigualdade imensa que o nosso país tem, principalmente para a população negra. As cotas raciais, elas existem como um meio de reparar esse desfalque que ocorreu com o povo negro. E o 20 de novembro, ele nasce a partir de 13 de maio, foi a abolição da escravidão no Brasil. Não funcionou. Não funcionou também porque o que se passou é que a princesa Isabel, de repente, em um ato, foi extinta. Mas não foi bem assim, a história não conta. Na verdade, foi o movimento negro que se reuniu, o Zumbi dos Palmares mesmo, a gente amanhã comemora a data de morte de Zumbi dos Palmares. Então, o movimento negro unificado decidiu, entre eles, que precisava fazer valer essa data, não a da princesa Isabel, mas o
dia em que Zumbi dos Palmares foi morto, que foi o maior símbolo de resistência da história negra. Ele também teve escravos, né? Não entra, às vezes, em alguma... Muitas pessoas questionam isso, né? Ah, olha só, pensar é como... quando tem falas, mas o negro também se sente racista. Gente, nós tivemos um holocausto na história do mundo, racismo científico, e aí essas falas são falas que não são interessantes de se dizer. A gente tem que pensar que houve um projeto de manipulação da nossa consciência para a gente acreditar nisso. Esse Zumbi dos Palmares, ele teve uma organização, não era simplesmente fugir para o quilombo. Lá existia um código de ética, de toda uma elaboração de como essa resistência deveria ser planejada para que vencesse essa estrutura. Mas eu não diria que a partir dessa perspectiva, não, de que ele cometia escravidão, de jeito nenhum. Até que ponto a gente deveria ficar atento pelo fato de, bom, o 20 de novembro se tornou um feriado nacional. Ele começa lá em São Paulo, na época do governo Marta Suplicy, como feriado municipal. Depois se torna estadual, depois o Rio de Janeiro tem como feriado, agora Bahia, agora feriado nacional, tudo. E o brasileiro é um povo que clama muito por feriado. Até que ponto isso não pode se tornar apenas um feriado e não uma data representativa contra o racismo, contra o preconceito? Olha só, a gente precisa lutar contra o opressor. E se deixarmos a data ganhar esse destaque e não acontecer nada, a gente alimenta esse opressor. Então, por isso que é necessário as escolas. Estamos no mundo, para o mundo, e a gente não pode ficar neutro. Já dizia Paulo Freire, a gente precisa fazer valer a nossa história dentro da educação. E é nesse espaço da escola que essas pautas merecem ser discutidas. Deixa aí a tua mensagem final para o brasileiro e o nosso povo em geral, que precisa um pouco mais de civilidade. Primeiro a gente deve pensar de onde eu vim, quem sou eu, para fortalecimento da nossa identidade, que as escolas possam representar essas pessoas. Imagine aí se todo o governo, se estadual, municipal, tratasse a educação com mais seriedade e trouxesse para as escolas personalizadas por pessoas negras. A criança que entra na escola e percebe essa representatividade, ela vai se sentir confortável de estudar. Então vamos fazer valer, conhecer a nossa história. Isso é o que faz sermos gente. Obrigado pela atenção. Obrigada a vocês. Eu não sei mais o que faço, eu ando meio confuso, estou perdendo a sensatez. Sufocaram nossa língua, estou perdendo a identidade, já nem falo português. Adjetivos e atos substantivos, nem mesmo o verbo ouço alguém conjugar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, meus amigos, são pronome no plural e no singular. Verbos ativo, passivo, reflexivo, tem verbo defectivo e tem um verbo auxiliar. Indicativo, afirmativo, negativo, imperativo, e cada um tem que estar no seu lugar. Se tiver dúvida, por favor, vai estudar. Consulte sempre o seu amigo, o professor. Eu sou o poeta brasileiro do sertão, vou brincando com a gramática porque eu sou compositor. Para a nossa professora. Arrasou! Obrigada. Coisa linda, coisa linda.